Nem você não quer dar aula, né? Então, bom dia a todas. A gente está na semana 14 já, né? Estamos chegando aí na reta final do nosso semestre, né? Finalizando aí o segundo bimestre. Então, essa é a última aula desse, né, de matéria mesmo, porque daí na aula que vem vai ser revisão, e daí na outra semana já é a semana de prova. E nós vamos falar hoje de duas resoluções, tá? Da 362/2009 e da 394/2011. Então, no roteiro dessa semana, como já estamos falando de lei, né? E nós somos da área da saúde, então, né? Direito não é a nossa praia. Eu achei legal, que eu achei mais didático, na Abrafidef, eu até deixei o site aqui, a Abrafidef é a Associação de Fisioterapia Dermatofuncional, tá? Lá na Abrafidef é bem legal vocês entrarem no site deles, para vocês, né, quem realmente for seguir a área da dermato, pós, né, aí graduação, eles têm muitos pareceres atuais, eles discutem as coisas, aquela discussão, né, que eu já tinha falado para vocês dos injetáveis, se fisioterapia vai poder. Então, assim, tem várias lives né, do coordenador lá da Brafidef, do Juliano. Coordenador não, é diretor. Não me lembrou o nome, assim, do cargo, mas é o órgão máximo, me fugiu agora, da Brafidef. E deixa eu até pesquisar aqui. E daí lá dentro do site da Brafidef tem esse parecer técnico. Tem vários pareceres mais atuais, tá? E esse eu gostei, é esse 924 aqui, ó, de 2018, porque ele fala da atuação da fisioterapia em queimados. Então, os outros pareceres era tipo mais lei, assim, né? E esse realmente está falando alguma coisa da fisioterapia, dos queimados e tal, da atuação. Então, achei legal, tá? Achei também a Flávia e a Juliana que estão fazendo sobre isso, né? Já também, na hora, li assim e lembrei até de vocês, que seria algo interessante para vocês. Quero colocar aqui. Juliana. Nossa, eu assisto live dele toda semana e agora... Ah, presidente. Era essa palavra que eu queria. Juliano Tibola, o presidente da Brafidep. E a doutora Temis Brochado é a vice-presidente. Então, assim, vale a pena vocês darem uma fuçada no site para realmente ver as coisas mais atuais, né? E daí, então, eu trouxe, no lugar de um artigo científico, né, que era como eu sempre estava trazendo, eu trouxe esse parecer técnico que é relacionado à dermatofuncional. Então, o fórum, quem está aqui ao vivo, ok, né? Mas quem não está, quais são as resoluções que dão as providências sobre a especialidade profissional da fisioterapia dermatofuncional. E a última atividade do semestre valendo nota, que vai somar com o projeto integrador, que vai somar com a prova, que vai somar com o fórum e que vai somar com as atividades, né? A nota de vocês. Que resuma sobre esse parecer técnico, explicando qual a atuação, né, do fisioterapeuta em feridas e queimaduras. Então, a data final até quarta-feira que vem e vale nota, porque é a maneira da gente poder avaliar vocês, né, perante essa questão aí da pandemia. Então, nós vamos falar de duas resoluções básicas, a 362 de 2009, que reconhece a fisioterapia dermatofuncional como especialidade, né, da profissão de fisioterapeuta, e a 394 de 2011, que disciplina a especialidade de fisioterapia dermatofuncional e dá outras providências. Porém, dentro dessas resoluções, existem correlações a outras leis. Então, eles falam muito relacionando a resolução X,
Então, é esse gancho dessa outra resolução que eu peguei para a gente poder fazer a aula. Então, né, eu sei que vai ser hoje, assim, uma coisa mais chatinha no sentido, né, de ser a lei, de ficar lendo e tal. Porém, eu acho importante, porque às vezes é uma coisa que você não vai sentar para ler a lei, né? Então, pelo menos assim, é uma maneira de estar por dentro do assunto. Então, a Resolução 362 de 2009 reconhece a fisioterapia dermatofuncional como especialidade do profissional fisioterapeuta e dá outras providências. Então, aqui, ó, considerando o inciso, então, nós vamos falar um pouquinho dessa lei, 6.316, um pouquinho dessa, da resolução do COFITO de 78, essa aqui do COFITO de 87, a do COFITO de 97, porque ele está considerando todos esses artigos, né? E essa da resolução de 360, de 2008, que eu já vou falar mais para frente. Então, considerando a necessidade de prover, por meio de uma assistência profissional adequada e específica, as exigências clínico-cinesiológicas funcionais dos indivíduos, com alterações nas funções de pele e estruturas relacionadas. Eu estou falando da dermato, essa questão de estrutura de pele, né? O plenário do Conselho, né, Federal de Fisio e TO, no uso de suas atribuições, conferido tal, essas partes assim de endereço e tal, não vou me ater a isso. Então, artigo 1º. Reconhecer a fisioterapia dermatofuncional como especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta. Artigo 2º. Terá reconhecido seu título de especialista em fisioterapia dermatofuncional o profissional que cumprir os critérios a serem estabelecidos em resolução própria do COFITO número 360, 18 de dezembro de 2008. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data da publicação. Então, a resolução acabou. Entendeu? Então, a resolução em si é curtinha. Só que ela remete a vários outros artigos, que foi isso que eu trouxe. Deixa eu colocar eu para cá. Então, o artigo 5º, né? O inciso 12 da Lei 6.316, de 75. Estimular, compete ao Conselho Federal estimular a exaustão do exercício da profissão, valendo pelo prestígio e bom nome do que exerce. Outra linha que também faz parte da resolução, né? Agora está remetendo à resolução do COFITO número 8 de 1978. O artigo 3º. Constituem atos privativos do fisioterapeuta prescrever, ministrar e supervisionar terapia física que objetive prestar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por meio de ação isolada ou concomitante de agente termoterápico ou crioterápico, hidroterápico, aeroterápico, fototerápico, eletroterápico ou sonidoterápico, determinado a o objetivo da terapia e a programação para atingi-lo, então depende, claro, né, do objetivo que a gente vai traçar a nossa conduta de atender os pacientes. Fonte geradora do agente terapêutico, com a indicação de particularidades na utilização da mesma, quando for o caso. C. Região do corpo do cliente a ser submetida à ação do agente terapêutico. D. A dosagem da frequência do número de sessões terapêuticas, com a indicação do período de tempo de duração de cada um. E E. A técnica a ser utilizada. E agora, pegando deixa da resolução do COFITO 8 de 78. Então, eu fui pegando, né, as alíneas exatamente como ele falou ali. Continuando, né? Então, agora o segundo. Utilização como emprego ou não de aparelho de exercício respiratório, cardiorrespiratório, cardiovascular,
de educação ou reeducação neuromuscular, de regeneração muscular, de relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração ósseo-articular, de correção de vício postural, de adaptação ao uso de órtese e prótese, de adaptação aos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais para o desempenho físico do cliente, determinando a objetivo da terapia e a programação para atingi-la, e B, o segmento do corpo do cliente a ser submetido no exercício. C, a modalidade do exercício a ser aplicado e a respectiva intensidade. D, a técnica de massoterapia a ser aplicada, quando for o caso. E, orientação ao cliente para execução da terapia em sua residência, quando for o caso. F, dosagem da frequência e do número de sessões com a indicação do período, de tempo e duração de cada um. Então, essa resolução, ó, pegando aqui, ó, era a linha até a F, tá? Então, né, aqui acabou. Então, lá nessa resolução 362, ele se remete agora à resolução do COFITO, número 80 de 1987, os artigos 1º, 2º e 3º, que é o que a gente vai ver agora. Artigo 1º. É a competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, compreendido como avaliação físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar são os parâmetros, né? As alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade. Prescrever, baseado no constatado da avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as, são qualidade e quantidade, né? Dar orientação ao processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas, induzir o processo terapêutico no paciente, dar altas nos serviços de fisioterapia, utilizando critérios de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas. Até aqui, gente, eu sei que né? Mas tá tranquilo de entender, né? Qualquer coisa vão falando. Sim, prof. Tá. O artigo 2º. O fisioterapeuta deve reavaliar sistematicamente o paciente para fins de reajuste ou alterações das condutas terapêuticas próprias empregadas, adequando-se à dinâmica e metodologia adequada. Artigo 3º. O fisioterapeuta é profissional competente para buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sobre sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da equipe da saúde através de solicitações de laudos técnicos especializados, como resultados de exames complementares a eles inerentes. E daí ele fala, né, naquele primeiro, lá na resolução, considerando essa resolução resolução 181 de 1997. Porém, essa resolução foi revogada em 2012, tá? Então, não considera-se mais por causa dessa revogação. Agora, os artigos 3º e 4º, né, da resolução do COFITO 360, 2008. Essa resolução, ela estabelece critérios para a celebração de convênios e parcerias entre entidades associativas de caráter nacional da fisioterapia e da terapia ocupacional, e o COFITO, visando a criação, normatização e reconhecimento de especialidades profissionais e áreas de atuação em fisioterapia e em terapia ocupacional, e da outras providências. Artigo 3º. Serão reconhecidos, para efeito do registro como especialistas,
no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, os profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que cumprem as exigências a serem fixadas nas resoluções editadas pelo COFINS. Artigo 4º. Serão concedidos certificados nas áreas de atuação de Fisio e TO aos profissionais que cumprirem as exigências a serem fixadas nas resoluções editadas do COFINS. Então, gente, da 392, matamos a charada, tá? Então, ali foi curtinho, né? Agora, a 392, ela se remetia a artigos específicos. Agora, a 394, ela não se remete a artigos específicos. Ela diz assim, ó, considerando, né, e fala a resolução. Então, todas essas resoluções aqui que eu fui colocando na aula. Então, por isso que a aula ficou longa, porque a resolução 394 em si ela não é tão longa. Então, a 394 de 2011. Essas duas, a 392 e a 394, a 382 e a 394, que são as importantes, né? Disciplina e especialidade da fisioterapia, do profissional de fisioterapia dermatofuncional e da outras providências. Então, considerando o decreto-lei, eu não vou falar aqui porque eu já vou falar delas mais para frente. Então, ela resolve, né? Artigo 1º. Disciplinar a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em fisioterapia dermatofuncional. Artigo 2º. Para efeito de registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será de especialista profissional em fisioterapia dermatofuncional. Terceiro, para o exercício da especialidade profissional de fisioterapia dermatofuncional é necessário o domínio de grandes áreas de competência. 1. Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento. 2. Realizar avaliação físico e cinésico-funcional específica do paciente dermatofuncional. Aí, acho que aqui está errado, ou na lei Só ou... uma dúvida. Eu não sei se você vai falar isso ou não, mas eu lembro que uma vez tinha um comentado que, tipo, para reconhecer a especialidade, você tem que ter experiência de, acho que 2 anos na área, é isso? Isso, mais para frente, se eu não me engano, vai falar assim. Mas, Então assim, beleza. ele tem, né, hoje uma prova para você fazer de especialista, né? Aham. Depois da pós-graduação. E, né, ou, né, pode ser ou, entendeu? A pessoa ter essa experiência, né, para poder ser considerada especialista, entendeu? Então, tipo, por exemplo, mesmo que eu não faça pós, eu trabalhando 2 anos na área, eu posso fazer a prova e ser reconhecida como especialista? Sim, sim, sim. Nossa, não sabia. Porque essa prova ela é mais nova, sabe? Então, tipo, igual eu que sou formada faz tempo, eu fiz a minha pós e na minha época não tinha essa exigência da prova, entendeu? Uhum. Agora, a gente faz a prova, inclusive até fiz a última prova. Entendi. Mas... Professora, Oi, pode falar. isso é válido para qualquer especialização? Na verdade tem as especializações específicas que... Mas eu acho que a maioria, sabe? A última prova, né, que eu me lembro, tava fazendo a dermatofuncional, era acupuntura, hidro, traumato e orto, acho que terapia manual e mais uma. Entendeu? Então vocês podem pesquisar, mas eu acho que mais pra frente eu vou falar. Se eu não falar, depois eu pesquiso e mando lá no grupo. Prova, especialidade, alguma coisa assim, sabe? Se você pesquisar no Google, daí para vocês olharem bem certinho quais foram essa última prova, quais especialidades eles... Mas são as especialidades... respiratória, né? UTI, cardio, eu acho que na verdade todas, assim, sabe? Ou as mais, né? As mais conhecidas, assim, as mais
Porque só se tem uma especialidade tipo mais nova, entendeu? Daí não estava dentro dessa prova, mas praticamente todas. Mas mais para frente fala disso. Tá, então voltando. Mas podem ir perguntando. Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais. Solicitar, realizar e interpretar exames complementares. Determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico. Planejar e executar medidas de prevenção e redução de risco. Eu vou colocar para ficar escuro. Prescrever e executar recursos terapêuticos manuais. Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistida. Aplicar métodos, técnicas e recursos terapêuticos manuais. Eu trabalhei no hospital de reabilitação, a gente fazia isso, prótese e órtese. Bem legal. Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio mecânico terapêutico, massoterapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonido terapêutico, aeroterapêutico, entre outros. Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar. Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, orientar e facilitar a funcionalidade do cliente, do paciente, né? Prevenir, promover e realizar a recuperação do sistema tegumentar, no que se refere aos distúrbios endócrino, metabólico, dermatológico, linfático, circulatório, osteomioarticular e neurológico. Como? Então, acho que esse artigo aí, a linha está falando tudo, né? Gente, falta 1 minuto, tá? Daí, quando cair, a gente entra de novo. Cadê? Disfunções osteomioarticular e neurológico, como as disfunções em queimaduras, hanseníase, dermatoses, psoríase, vitiligo, piodermites, acne, cicatrizes aderentes, cicatrizes hipertróficas, cicatrizes queloidianas, deiscências. Deiscências é quando abre a cicatriz, né? Principalmente plástica acontece. Úlceras cutâneas, obesidade, adiposidade localizada, fibroedema geloide, estrias atróficas, envelhecimento, fotoenvelhecimento, rugas, flacidez, hipertricose, linfedema,